crença na imortalidade da alma mudou completamente a forma de se encarar a morte. O Espiritismo levantou o véu do mundo espiritual. A literatura espírita, com destaque para Nosso Lar, entre outras obras psicografadas por Chico Xavier, oferecem detalhes sobre a realidade da vida nas cidades espirituais. São os próprios habitantes desse mundo que vêm nos dar notícias, nos explicar como é a vida lá, suas tristezas, suas alegrias, seus desafios. Precisamos viver hoje, nos preparando para a próxima etapa de nossa vida como espíritos imortais. Aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem, identificando o que precisamos fazer na construção da nossa paz íntima, aqui e agora. Observe como você reage aos desafios cotidianos e planeje uma mudança para melhor. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, nos explica que a alma sofre no mundo espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal e que erros e acertos fazem parte da nossa condição humana. Na justiça do nosso mundo, os sistemas punitivos objetivam reprimir todas as atitudes que ferem os direitos humanos. Mas a sociedade constata que somente um processo educativo pode conter a violência, a indiferença e o desamor. Como funciona a justiça divina? Existem penas eternas? Os sofrimentos são sempre punições? Até quando Deus permite que permaneçamos no erro? O céu e o inferno, onde estão? Existem anjos e demônios? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico e físico. Dr. Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. Como funciona a justiça divina? Uma primeira ideia, Yasmin, é a ideia de que existe vida para nós todos que vivemos no planeta Terra, vida do encarnado e a vida no plano espiritual. Mas também na vida divina, vamos dizer assim, no universo de Deus, existe vida em toda parte. E a justiça divina se aplica ao universo e à criação como um todo. E para todas as criaturas, por sua vez. É claro que quando a gente pensa nisso, nós estamos lidando muito mais com as nossas questões terrenas, com a experiência humana de todos os tempos, né? Mas há uma ideia fundamental em torno da questão da justiça divina, que é a ideia da vida, uma vez criada, ser eterna. Então nós somos, em essência, herdeiros de nós mesmos. Nós temos hoje a vida que temos, que é consequência de todas as vidas anteriores. Nós somos herdeiros, portanto, do que nós vivemos no passado. Ao mesmo tempo, vivendo hoje e com as experiências adquiridas, nós estamos como que semeando aquilo tudo que teremos que necessariamente viver depois. E neste encadeamento que a vida eterna proporciona, nós vamos vivendo as situações de um tipo ou de outro, sempre que nos favoreçam o despertar para o progresso efetivo dos nossos espíritos. Como nós somos espíritos ainda eivados de imperfeições, que estivemos errando nos últimos milênios, nos últimos séculos, por desconhecermos as leis de Deus que deveríamos ter sempre como um norte para as nossas atividades, as nossas experiências humanas, nós contraímos muitos débitos no passado. E as dificuldades deste mundo de provas e expiações que é a Terra, as dificuldades pelas quais todos nós atravessamos, elas só existem porque nós erramos no passado.
nos equivocando nas experiências do dia a dia e deixando de fazer aquilo que é o essencial dentro de uma proposta de evolução espiritual. Então, na própria consequência que vamos tendo ao longo das experiências humanas, a lei de Deus está se aplicando. Não há propriamente a necessidade, não tem havido, como muitos pensam, de verdadeiros tribunais para julgamento das questões espirituais. O que pode existir são opiniões de espíritos superiores que possam nos ajudar, uma vez desencarnados, para que possamos ter esse auxílio e fazermos o melhor retrospecto para melhor planejarmos o futuro. Mas, na essência, a lei de Deus vai se aplicando naturalmente no cotidiano das nossas experiências, em tudo aquilo que nos vai ocorrendo ao longo de cada vida. E quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando, vão mudando as expressões da justiça divina em relação a nós mesmos. Nós não podemos esquecer que Deus é um Pai de amor. E tudo o que Ele faz, apesar de vivermos as tribulações no mundo, é sempre para o nosso benefício e para a nossa evolução. Nós temos que lembrar também de uma ideia que é bem conhecida a respeito de cada um segundo as suas obras. Então, dependendo da experiência de cada um, nós vamos vendo as consequências e nós teremos que vivê-las mais cedo ou mais tarde, na Terra e no mundo espiritual, numa primeira existência e em todas as outras que se seguirão àquela primeira, por causa deste encadeamento natural que a eternidade da vida traz. Agora, existem penas eternas? Não. Nós somos todos espíritos que caminhamos no rumo da felicidade. Esta ideia antiga de penas eternas, ela foi própria dentro de uma cultura de uma certa época e havia por trás disso uma ideia punitiva para que as pessoas pudessem, com muitas dificuldades a mais do que temos hoje, estarem como que vivendo uma noção de punição para não errarem tanto como nós errávamos no passado. Na medida que o ser humano evolui do ponto de vista da cultura das questões espirituais, ele vai percebendo que não podia ser assim. E a eternidade das penas não é lógica, não é razoável. E ela, na verdade, traduziria um castigo definitivo. E Deus, como Pai de amor, não age assim. Nunca agiu, na verdade. Então, esta eternidade que existe é a da vida. E sempre vamos tendo, independente das características dos nossos erros e das nossas imperfeições, portanto, oportunidades de refazermos, substituindo com experiências novas, daí as reencarnações progressivas, para que substituamos as experiências mal-sucedidas do passado, apagando da nossa memória evolutiva, da nossa memória profunda, tudo aquilo que não fizemos bem, para que possamos estar experimentando o que é certo e como que marcando os nossos espíritos das experiências que nos levam à felicidade. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a Casa de Râmana, no Rio de Janeiro. A Casa de Râmana ampara famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Na promoção de hoje, você se associa agora e, além dos brindes no mês, o livro Paz na Terra e a revista Cultura Espírita, você vai receber inteiramente grátis o CD Acreditar no Bem, de Jackson e Alana.
Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem. Continue.